Tiago 2, 2,14. As crianças vão para a escolinha? Então pode ir. Não tem musiquinha para as crianças? Não? Não tem musiquinha. Eu vou cantar alguma coisa para vocês. Alma cansada. Vão, crianças, pode ir. Não desespere. Espera em Deus. Jair Pires cantava essa música. Faleceu já. Gente, alguém já ouviu falar num cantor chamado J. Neto? Tá vivo? Sumiu, né? Igualzinho, ele cantava igualzinho o Roberto Carlos, nunca vi. Igualzinho. Outro dia eu vi a Shirley Carvalhais cantando. A Shirley Carvalhais, quando o Moisés estava recebendo as tábuas da lei, ela estava louvando o Senhor lá. Irmã, não fica velha, tá bonitona ela. Caramba, eu falei, olha a dona Shirley, como é que ela tá? Alguém já ouviu falar no cantor chamado Osés de Paula? Quem já ouviu falar de Osés de Paula? Vocês estão por dentro. Alguém já ouviu falar numa banda chamada Atos 2? Patrício, André e o irmão aqui, o Jojo? É Jojo. Por que chamam de Jojo? Não. Ele não quer contar para nós. Pois não há barreiras. Álvaro Tito. Canta muito, hein? Canta muito. Esse canta. Tinha uma cantora americana que eu gostava de ouvir, chamada Sandy Patty. Meu Deus, que voz bonita. Eu estou te falando assim, isso é bem recente, tá, gente? 82, 83. Acharam aí Tiago 2,14? Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar para você, para te ajudar a crescer. Então diz assim, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. 26 agora. Tiago 2,26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então, eu preciso te mostrar algo antes em Hebreus 11. O que a fé é e o que a fé não é. Como a fé opera, como ela vem, como aumentar a fé, o que é o dom da fé, o que é o fruto da fé. Hebreus 11, diz assim, ora, a fé é certeza, a fé é convicção, a fé é firme fundamento, a fé é base sólida daquilo que você espera. E a prova das coisas que não se veem. Diga comigo, fé, esperança e amor. Então, fé é uma coisa, esperança é outra, e amor é outra coisa. Parece bobagem que eu estou falando, mas as pessoas confundem. Então, primeiro, eu preciso entender o que é a fé. Que coisa estranha é essa questão
da fé. Então vamos por partes. Primeiro, existe uma fé que é chamada a fé bíblica, ou a fé do tipo de Deus. Essa fé bíblica, essa fé do tipo de Deus, é a fé que sabe operar, realizar e também receber. São duas situações. Então, preste atenção na primeira que eu estou falando, que é a fé bíblica. A fé bíblica, escute o que eu vou lhe dizer, ela não vem pela oração ou pelo jejum, ou pelo o amor, ou pela caridade. De acordo com a Bíblia Sagrada, põe para mim Romanos 10, 17, aí que eu vou citando e você vai anotando aí. Se você vem à igreja e você vai na célula, você é um membro da célula, ou você é um dos auxiliares da célula. Você tem que ter um caderno e você precisa anotar. Por quê? Eu já falei para os nossos líderes, e eles sabem disso, de vez em quando, é bom passar a célula para alguém fazer. Por quê? Porque senão fica só na mão de uma pessoa. E eu já falei também que é bom, de tempos em tempos, a célula mudar, porque senão fica aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 25 anos na casa da mesma pessoa. Ah, uma pessoa gosta da célula lá, como teve uma pessoa que falou para mim, não, pastor, não tira a célula lá de casa não, poxa vida, o senhor está chateado comigo? Eu? Por quê? Não, o senhor mandou o pastor Patrício tirar a célula. Não, querido, não foi o pastor Patrício, não, eu mandei todo mundo, que a célula fica lá muito tempo. Então, seria até uma coisa legal, deixar a célula 6 meses, 1 ano numa casa, que a pessoa sabe, bom, a célula vai ficar aqui 6 meses. Então, o pessoal vai usar o meu banheiro 6 meses, vai comer minhas bolachinhas 6 meses, tomar meu café 6 meses, entendeu? Sentar no meu sofá 6 meses, então é só 6 meses. Aí depois, quando eles forem embora, eu vou falar, graças a Deus. Ué, graças a Deus, 6 meses eu venci uma etapa. Você não entendeu o que eu quis dizer, né? Você se falou assim, graças a Deus, que alívio. Não é isso que eu quis dizer, não. Estou entendendo. Então, vamos lá. Então, é bom você anotar. Romanos capítulo 10, versículo 17. Põe a tradução, qual que está ali? RC? Você mudou. RA, põe para mim. Pode. A tradução brasileira, TB. Só mudar lá, TB. Isso. Logo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ok. Como é que a fé bíblica vem? Me ajuda aí, gente. Vocês vão ter que falar. Vamos lá. Como é que a fé bíblica vem? Obrigado, Jefferson. O que significa ouvir? Significa que eu recebi uma compreensão e um entendimento claro daquilo. Pensa num cidadão que sofreu quando foi morar em outro país. Era tudo difícil, tudo novo, eu não entendia o povo não me entendia, era uma dificuldade tremenda quando eu fui morar no Uruguai. Na fronteira é fácil, é que nem aqui no Paraguai. Mas entra para dentro para você ver. É muito diferente. Então, se eu não tiver uma compreensão e um entendimento do que Deus está falando, não vai gerar fé no meu coração. Vamos lá para te ajudar. Salmo 90, 10. Abre lá. Salmo 90, 10. RA. Ok. Nós estamos lendo o Antigo Testamento e diz assim, a duração da nossa vida é de quê? 70 anos. Alguns porque vão na academia, evitam muito açúcar,
muita carne gorda, cuidam da saúde, praticam esporte, se tornam pessoas o quê? Robusta lá, robustez. Porque cuida da saúde, eles podem chegar a quê? A 80. Mas o melhor que eles vão ter aos 80 anos, ou daí para mais, vai ser o quê? Canseira, está ali na Bíblia, enfado, chateação, azedume, está ali na Bíblia. Por quê? Pois a vida passa rapidamente e depois disso nós voamos. Acabou. O salário mínimo brasileiro, diferente dos estaduais, é de R$ 937. Deus está dizendo para o ser humano do Antigo Testamento que Ele quer nos dar 70 anos. Diga, isso é o mínimo. Se tem uma pessoa que está perto a você, próximo, você tem intimidade com ela, se você não tem, olha para mim, não fale nada. Diga assim, morrer antes não é bênção. Você não conhece o cidadão, você só... aquele sorriso simpático, assim. Você pode morrer antes por alguns motivos. Número 1, se você for mártir da fé. Pastor, vou pregar o evangelho para o Estado Islâmico. Jesus é rei! Você vai morrer. Vai. Então, você quer pregar o evangelho em alguns países em que há uma perseguição religiosa, você vai morrer. Mandaram alguns videozinhos para mim de cristãos sendo decepados as suas cabeças. Eu achei muito violento. Meu Deus, o cara com a espada. Alguém já viu isso? Estou falando? Cabeça rolando. Então, você pode morrer antes de 70 anos se você for mártir da fé, como Estevão, por exemplo, no livro de Atos. Então, você morreu por causa da sua fé, como João Batista e como Jesus aos 33 anos. Segundo motivo que você pode morrer antes disso, se houver algum tipo de maldição na sua vida. A maldição, ela tem duas vertentes, ou duas linhas. Linha número 1, a maldição significa a operação na vida da pessoa por desobediência, rebelião ou desconhecimento daquilo que lhe pertence. Eu estou falando muita coisa, mas o culto está sendo gravado. Depois, se você quiser assistir de novo, tá? Porque é muita informação. Então, uma pessoa pode morrer antes de 70 anos, 80, 120, como Moisés chegou, por exemplo, e alguns outros. Você pode morrer antes por causa de maldição. Então, a maldição, ela é a operação do diabo na vida da pessoa por desconhecer a Bíblia, por rebelião e, muitas vezes, por não saber operar, atuar, agir na fé. Essa é uma linha, uma vertente que é mais assimilada pelos cristãos. Segunda linha do que é a maldição. A maldição é uma permissão de Deus em forma de correção. Não que eu acredite nisso, estou te falando linha teológica. Ok. Então, a maldição, ela se baseia pelo menos em 3 situações. Todo tipo de doença e maldição, miséria, pobreza e morte prematura. Então, basicamente, isso é a maldição. Deuteronômio 27 fala sobre, 28, do 15 ao 68, é isso? Ou 64, fala também sobre o que é a maldição. Então, a pessoa, ela fala assim, eu estou fazendo há 7 semanas lá na minha igreja, da quebra das maldições. Por que falam isso? Porque a maldição é uma forma de prender ou escravizar a pessoa. Uma corrente no pé e ela está amarrada ali. Então, os pastores, lideranças falam, vamos quebrar a maldição. Mas uma maldição, ela não é quebrada
se houver alguma situação a qual precisa ser consertada, ajustada. Então, veja só, você pode morrer, e eu não vou falar sobre maldição hoje, mas você pode morrer antes dos 70 anos, se houver na sua vida, de repente, uma atitude de fé, você morreu pela sua fé, por causa da sua fé em Jesus, você foi perseguido e morto, que no nosso país eu acho muito difícil por enquanto. Segundo, você pode morrer com menos de 70 anos por desconhecer a palavra, por rebelião. Aí chama maldição. Ok. A Bíblia diz no Novo Testamento que nós temos promessas melhores e nós temos um mediador, um intercessor que adentrou o Santo dos Santos, viveu como homem e pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele veio em carne e ele viu que o homem é fraco. Então, se no Antigo Testamento o salário mínimo de Deus é de quantos anos? Fala aí alto, me ajuda. Então, no Novo, quanto que é? Então, não tem limite. Por quê? Depende de vários fatores. Primeiro, depende de você cuidar da sua saúde. Eu vi uma notícia essa semana no jornal que me assustou um pouco. Eu fui cortar os cabelos, eu sei que não tem muito, por isso que é mais barato. Eu estava lendo o jornal enquanto meu cabeleireiro terminava, o cliente estava na minha frente. Brasileiro consome cerca de 7 quilos de agrotóxico por ano. Eu falei assim, gente, eu estou tomando veneno? Não só tomando, mas comendo. Nós somos o país número 1 que mais usa agrotóxico na nossa alimentação. Notícia foi quinta ou sexta-feira, não sei. Você sabe o que é você, durante um ano, você consumir 7 quilos de agrotóxico? Nós estamos envenenando nosso corpo. E aí o que a gente faz? Ah, pastor, eu tenho um chá, é um detox, ó. Todo mundo tem um chá assim, né? Dá uma diarreia de 7 dias, mas deixa o organismo limpinho. Não, tem umas coisas assim, não sei se você já leu. No fim só sai água. Tá? O corpo fica assim, uma leveza. Sabe? A gente sente uma leveza assim. Pois é. Então, é uma série de fatores. Quando Jesus, ele pega o pão e o peixe, parece que ele está sendo um homem assim, muito religioso. E ele apresenta a Deus e ele dá graças. O que ele está fazendo? Ele está purificando. Ele está dizendo assim, eu estou fazendo isso não só porque eu sou grato a Deus, mas estou fazendo isso porque imagina esse pão e esse peixe na mão de quantas pessoas vão passar. E não deu tempo do pessoal, todo mundo ir no banheiro e lavar a mão. E não tinha papel higiênico naquela época. Alguns lugares na África, a pessoa limpa com a mão. Não tem papel higiênico. Que nojo, pastor. Pois é, não precisa ir longe. Quando eu fui morar no Uruguai, você chegava numa, chama-se panificador, é panaderia, você falava assim, dá um pão. A mulher lá pegava o pão com a mão e te entregava. E ela fazia assim, 18 pesos. Normal, aqui, América. Não precisa ir longe, não. Por isso que eu via que as pessoas, quando iam na padaria, levavam sua sacolinha, e vinha aquele pão balançando na sacolinha. Eu falava, é desse jeito que funciona. Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta boba para você, pergunta de primeira série da escola.
Quando você toma banho, quando eu tomo banho, a gente fica limpo? Então por que toma banho se não fica limpo? Pergunta besta, né, pastor? Sim. Mas pelo menos a gente tem uma sensação de limpeza. Mas a gente nunca está limpo, por quê? Usa a mesma toalha. Ah, toalha não, Paulo, é toalha, você está dormindo ainda. Usa a mesma toalha, pelo menos uns 6 meses. Você entra no banheiro, tem lá uma legião de demônio e mosquito na toalha, por causa como diz o mineiro, por causa do fedor, né? Por causa do mau cheiro. Então, por mais que você esteja limpo, você nunca está limpo. Ai, que revelação. Pois é, eu disse que era bobagem, mas só para você entender. Então, para que eu seja uma pessoa saudável, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso tomar muita água. Parece besteira isso. O pH tem que ser acima de 7. Uma das melhores águas do Brasil, está aqui pertinho da gente, Toledo. Não estou fazendo propaganda, não ganho 1 centavo com isso, mas é a Esferrier, pH 10. Porque senão o seu corpo se torna ácido e é propenso a desenvolver câncer e o seu corpo precisa se tornar alcalino. Mas enfim. Então, para mim viver muito, eu preciso cuidar da minha saúde, de cuidar da saúde. Fala alto aí. Outra vez. De novo. Ótimo. Segundo, eu preciso ter uma fé sólida. Diga, fé sólida. Outra vez. De novo. Agora que entra a minha parte. Como eu não trabalho na área da saúde, então eu posso falar a respeito de algumas coisas aqui para você da fé sólida. O que é uma fé sólida? Uma fé sólida é uma fé que vive em constante crescimento por causa do nível de revelação que você recebe. A Bíblia Sagrada, ela diz que Deus nos dá de 70 a 80 anos, dependendo de nós. Mas há um homem na Bíblia, um cidadão, chamado Caleb. Caleb, 45 anos depois, Josué conquista a terra e ele começa a distribuir a terra para os clãs, para os líderes. E ele chama Caleb e ele fala assim, escuta, que parte que você quer? Eu quero aquela parte, depois do rio, que Moisés, meu Senhor, prometeu a mim. Caleb e Josué estão tendo uma conversa e Josué disse assim, mas ali você vai precisar conquistar. Ele diz assim, aos 85 anos de idade, 85. Ele diz assim, a mesma força, energia, vigor que eu tinha 45 anos atrás, eu a conservo até hoje. A minha pergunta é, como? Como um cidadão de 85 anos conseguiu conservar a mesma disposição 45 anos depois? Eu estou te falando de uma situação de Antigo Testamento, eu estou falando de uma situação de poucos recursos, eu estou te falando de uma situação que, aos olhos humanos, é impossível. Um homem, aos 85 anos, ter a disposição e o vigor de um homem de 40. Então, o que eu aprendo aqui? Deus não tem filhos privilegiados. Aí eu vou privilegiar esse aqui, porque eu gosto mais dele, porque ele é bonzinho para mim, não. São essas coisas que eu questiono. Por que um homem, em uma situação tão difícil, não havia
água encanada, energia elétrica. Por que que esse homem, ele conseguiu manter o seu vigor 45 anos depois? Às vezes alguns irmãos de 40, 50 anos falam assim, ah, pastor, eu estou velho. Você não está velho não, querido. Não, estou sim, pastor. Não precisa ser legal comigo não. Não estou sendo legal não. Você não está velho. A velhice não é algo do corpo. A velhice é algo do espírito, da alma, do sentimento, das emoções. A gente vai se tornando ranzinza, reclamão, murmurador, desanimado. É terrível. Eu acho que você não precisa envelhecer, você precisa amadurecer com qualidade. Inventaram uma frase que diz assim, a terceira idade era feio, né? Não, fulano está na terceira idade, aí a pessoa, ai, terceira idade é feio e tal. Então colocaram assim, né? Então você está com, sei lá, 165 anos, você está na melhor idade. Qual é a melhor idade para o ser humano? Joyce Meyer, quem conhece? Ela fez uma plástica esses dias, colocou um botox, umas coisas assim na boca e tal, ela está meio rindo assim, estranho, assim, sabe? Tá. Não, é uma senhora bonitona, ela se veste muito bem, pensa numa mulher charmosa, né? A avó já. Ela está com 70 anos, 72, não sei. Uma coisa assim, ela disse assim, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Prega, viaja, ministra, é mãe, é vó, escreve, grava programa, conferencista super famosa, está vivendo a melhor fase da vida dela, com saúde. Então, qual que é a melhor idade para a gente? A idade não depende do seu biológico, do seu físico. Ela depende da sua alma. Existem velhos de 25 anos, infelizmente, e existem jovens de 70. Quantos anos tem o nosso presidente da República? Ele tem mais de 70 anos. Aí, já viu a esposa dele? Por que vocês estão rindo? Aí uma vez falar assim, o tiozão pegou a gata, né? Essa cambada de jovem não faz nada, está sobrando para os velhos. Não estuda, o que você faz na vida? Joga videogame, pastor. Então continue jogando. Então, o que acontece com algumas pessoas? Elas têm uma mentalidade de velho. Infelizmente é assim. Já estão cansados, já estou cansado de que trabalhar. Quantos anos você tem? 28. Você está cansado de trabalhar aos 28 anos? Se sair a reforma da Previdência, meu filho, você vai ver o que é trabalhar. Com 28 você já está cansado? Espere e verá. Mas enfim, vamos lá. Então por que eu posso viver muito? Eu posso viver muito se eu cuidar da minha saúde e se eu tiver uma revelação, um entendimento claro do que Deus quer para mim. Então, eu vou falar de novo para você. Eu vou ser repetitivo, vou ser chato. Deus não quer que você morra antes dos 70 anos. Você só pode morrer por 2 motivos. Se você for um mártir da fé, ou se você não tiver uma compreensão clara das Escrituras e houver rebelião na sua vida, desconhecimento, desobediência, por causa de uma série de coisas, e aí a maldição, o diabo vem para roubar, matar e destruir, a maldição te alcança. Pronto. Então morreu.
Ok, vamos lá. Bem, então, Deus quer que você viva muito. Ótimo. Mas, pessoas que têm fé em Deus, pessoas que se dizem cristãs, elas podem morrer antes do tempo. Inclusive, líderes que conhecem a palavra, que amam a Deus, eles podem morrer antes do tempo. Podem morrer antes do tempo, por quê? Por vários motivos. Eu estava lendo o livro de uma coreana, e ela conta de alguns arrebatamentos que ela teve aos céus, algumas coisas bem interessantes. João Carlos Marques é um brasileiro que ficou morto aqui, eu conheci ele no Rio Grande do Sul, pessoalmente. Ele ficou morto, eu não lembro se foi 40 minutos, eu não lembro quanto tempo que foi. Ele morreu, ele era um pastor. E ele tem um testemunho, se você quiser anotar, procura no YouTube depois, João Carlos Marques, vá lá. E ele conta do céu, depois ele teve outros arrebatamentos ao céu. E a coreana disse que um dia ela teve um arrebatamento, como João no Apocalipse, e foi ao céu. Chegou ao céu, Deus estava lá no trono, os anjos, um clima agradável, as repartições do céu, e de repente foi dado a ela acesso à sala do trono. Ela disse que não pode ver Deus por causa da sua glória, e chegou um cidadão, um pastor que havia morrido. O anjo trouxe ele até a presença de Deus Pai. E aí o que aconteceu? A pergunta do pai, ela escreveu isso no livro, eu achei fantástico. O pai perguntou assim para ele, o que você está fazendo aqui? O que você acha que ele respondeu? Esse pastor morreu antes da hora. Deus disse para ele, você não completou a sua missão. Deu uma enfermidade nele e ele morreu. Deus falou, era para você ter usado as ferramentas que eu te dei, ter sido curado. Você não poderia estar aqui. Ficou coisa para fazer e é responsabilidade sua. Deus, o Pai, deu uma bronca no cidadão, porque ele morreu antes da hora. Deus não quis saber. Por isso que às vezes eu falo as coisas na igreja, nós transferimos uma responsabilidade para Deus que não é de Deus. Nós transferimos uma responsabilidade para outras pessoas que não compete a elas. Compete a nós. Não me entenda mal e não se ofenda com o que eu vou dizer. Amém? A responsabilidade é sua, a vida é sua. Se você fracassar, meu irmão, problema, com muito carinho, é seu. Não é meu. Se eu fracassar, o problema é meu. Não é de vocês. O pastor fracassou nisso, naquilo, aquilo outro. Sim, problema é meu. Eu fracassei. Eu vou prestar conta por isso. Agora, se você fracassar financeiramente, se você fracassar na família, se você fracassar como homem de Deus, como mulher de Deus, se vier uma doença, uma enfermidade, e tirar você do seu familiar antes da hora, desculpa. Me perdoe, mas a culpa é sua, não é minha, nem da sua mulher, do seu marido, do seu cônjuge. A responsabilidade é sua, as escolhas foram suas. Eu tenho um amigo em Franca, a mãe dele, da Igreja Batista, um menino inteligentíssimo. Chegou um dia para a mãe e falou, mãe, eu vou levar joias para a Itália. Correntinha, relógio, não sei o quê. Vou ganhar, naquela época, muitos anos atrás, vou ganhar uma grana boa. Fez o passaporte, pegou um avião e foi para a Itália. O que você acha que ele estava levando? Droga, cocaína pura. Ficou anos preso. E a mãe crente. E ele, pastor? Também. Todo domingo estava na escola dominical da Igreja Batista. Igreja linda.
pastores americanos, perto de casa lá em São Paulo. E ele crente em Jesus. A escolha foi de quem? Anos preso lá, anos. E isso, se ele tivesse ido para alguns países que você sabe que tem pena de morte, ele teria morrido. Ele voltou para o Brasil, se eu não estou enganado, 5 anos depois. A mãe gastou o que tinha e o que não tinha com o advogado para trazer o menino de volta. Aí, ai Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? E desde quando Deus, Ele manda na vontade humana? Não mandou na vontade de Adão. Então, nós escolhemos ser pobres, ser ricos, ser classe média. Pastor, se eu pudesse escolher, eu escolheria ser rico. Sério? Diga comigo, tudo tem um preço. Outra vez. Mais alto. De novo. Quanto você está disposto a pagar para ser rico? Eu não tenho dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Em ler, em estudar. Esses dias eu estava vendo um curso de culinária, de massas, 6 meses. Falei, gente, eu preciso aprender a fazer um macarrão. Você fica desempregado, o que você sabe fazer? No mundo que nós vivemos, uma profissão não adianta mais não, irmãos. A moça estava dando entrevistas na televisão esses dias, e ela estava aprendendo mais um idioma. Olha o que ela disse. Nas empresas que eu vou, todo mundo já fala 2. Além do português, mais 2. 3. Eu estou aprendendo mais um. Eu vou falar que nem mineiro fala. Quem é bom não fica sem serviço. Ficou assim, talvez uma indireta para alguém. Que isso? Essa doeu, pastor. Qual é a média do brasileiro nas redes sociais diária? Qual é, pastor Patrício? Não lembra? José? Jefferson, cadê o Jé? Qual que é? 4 horas por dia. O brasileiro é o povo que mais gosta de Facebook e WhatsApp. Pergunta se ele lê um livro. Pergunta se foi fazer um curso para aprender a fazer um macarrão para mulher. E mulher gosta que homem cozinha, hein? Por isso que você não casa. Você põe um avental, a mulher já se arrepia, ela fala, ai meu Deus. Eu preciso dar uma dica só para os meninos aqui na igreja. Que eu acho que eu posso dar essas dicas para vocês. Acho não, tenho certeza. Outro dia eu estava conversando aqui com o pastor Patrício e falei, fulano conversando com a menina lá. A menina é bonita. Aí eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, você está bem, hein? O quê, pastor? Que menina bonita, hein? Vai sair alguma coisa? Não, pastor, ela está cheia de problema. Eu falei, vai vindo aí na igreja. Você falou o quê? Vai vindo aí na igreja? Meu filho, se eu falar, problemas acabaram. Você conheceu quem resolve tudo. Segurava na mão dela e falava, olha nos meus olhos, olha para mim. Ou me queres ou não me queres. É um desespero.
vai vindo na igreja. Aí depois fala assim, Deus, o Senhor não me manda ninguém. Aí, Deus fala assim, meu filho, mãe, tu é muito tapado. Deus não fala isso. Deus é mais gentil, tolo. Para não chamar de... meu Deus do céu. Só Jesus na causa. Voltando aqui, deixa essas bobagens para lá. O que acontece em relação à nossa fé em Deus? A nossa fé, ela precisa operar e receber. Diga aí, operar e receber. De novo. Ótimo. Mas para que a fé possa operar e receber, eu preciso ter conhecimento. E para que eu tenha conhecimento, eu volto de novo ao que eu falei. Tem um preço a pagar. Eu preciso entender o que a predestinação, ela quis dizer. Eu preciso descobrir qual é a linha de raciocínio dos pré-milenistas. Eu preciso saber em quais situações há um divórcio e um novo casamento. Eu preciso descobrir por que algumas pessoas na Bíblia não conseguiram receber o milagre, mesmo servindo a Deus, e outras receberam. Quer um exemplo? Há um homem na Bíblia que ele teve que mergulhar 7 vezes em um rio barrento e sujo. Quem foi? Naamã. E ele foi curado da sua lepra. Há um homem no Novo Testamento chamado Timóteo, o qual vivia constantemente doente. E Paulo dizia para ele, pegue vinho e água, misture e tome. Isso vai fazer bem para o seu estômago, por causa das suas frequentes enfermidades. Discípulo de Paulo, mas vivia doente. Por que um cidadão do Antigo Testamento, que não era nem judeu, não era hebreu, é curado? E no Novo Testamento, um cidadão chamado Timóteo, discípulo de um cidadão, como é que eu vou dizer, de um homem que é inteligentíssimo, escreveu mais da metade do Novo Testamento, vivia doente e não recebia a cura. Ah, não tem explicação. Eu sei que existem algumas coisas que não tem explicação, mas existem coisas que Deus pode te dar um entendimento ali. Então vamos lá para você entender comigo. A fé, ela vem quando você ouve a palavra. Ouvir significa que você tem uma compreensão. Deixa eu te contar uma historinha. O pai estava no porão da casa. Sótão na parte de cima, porão na parte de baixo. Uma entradinha pequena, descia-se por uma escada. Então vamos supor que aqui é o porão e tem uma entradinha aqui. E tinha uma iluminação assim bem alta. O menininho chegou, o filho dele falou, pai, oi filho, onde você está? Estou aqui embaixo, eu não estou te vendo, quero ir aí com você. Uma criança, o pai falou assim, pula. O menino pulou. Quando pulou, o pai pegou ele. O pai mexendo nas coisas. A minha pergunta para você é, essa confiança que a criança teve de pular, saber que o pai não iria deixá-la cair, machucar, uma fé singela, uma confiança simples. Eu pergunto para você, isso é uma fé bíblica? Isso é um entendimento de fé? Pular porque confia na palavra de seu pai, sim ou não? Não.
Por quê, pastor? Porque fé não é pular no escuro. Fé é andar, anota isso, à luz da revelação de Deus para a sua vida. Tem muita gente pulando no escuro. O que é pular no escuro? Isso é sorte. Isso é tentativa. Você pode até tentar em algumas coisas, mas se tentar na fé, você vai fracassar. Ah, pastor, mais uma vez, experiência pessoal não é doutrina bíblica. Diga aí. Mas fala alto, hein? Eu estou te falando de doutrina bíblica. Não é porque uma vez algo deu certo para você, que aquilo vai mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. Você está entendendo? Sim ou não? Então, existem uma gama enorme de pessoas que têm experiências pessoais, que algo deu certo. Olha, eu comecei um negócio, como diz o ditado, né? Com a cara e a coragem. E graças a Deus deu certo. Amém. Agora, todo mundo que começa um negócio, como diz o aspas, com a cara e a coragem, dá certo? Não. Então, experiências pessoais, escute, não é doutrina bíblica. Eu estou falando para você de doutrina bíblica, de ensino. Não é porque alguém fez determinado ato profético, funcionou para ele, para casa, para a família, que vai funcionar para você. Quando pode funcionar? Quando você estiver disposto a pagar o mesmo preço, em fé, em oração e conhecimento da palavra. Então, volta comigo aqui para você entender. Hebreus 11, diz assim, a fé, ela é base sólida, ela é convicção gerada, vou parafrasear, gerada pela revelação da palavra de Deus. A fé, ela é firme fundamento, ela é convicção gerada no seu espírito pela palavra de Deus. Deu para entender? Não basta você falar que acredita na Bíblia. Não. Por quê? Agora eu vou voltar lá onde nós começamos. Vai comigo em Tiago 2, 14. Tiago 2,14. Então, eu estou lendo um texto. Qualquer texto da Bíblia. Eu preciso diferenciar. Diga, diferenciar. O que é promessa, diga promessa. E o que é decreto. Ok. O que é promessa? É algo para o futuro. Bobagem isso, mas nós confundimos. Por exemplo, não me entenda mal, não tenho nada contra, por favor. Você conhece alguém, ou talvez você tenha em casa, a famosa caixinha de promessa? A pessoa vai lá e deixa eu pegar uma promessa para hoje. Eis que Judas foi se enforcar. Ixi, está amarrado, quero essa promessa não. O que é isso? A gente critica quem fica lendo mão, não sei o quê. Isso chama-se macumba evangélica. Eu sou responsável pelo que eu falo. Só vai responder, eu vou responder. Então eu estou te ensinando. O senhor tem alguma coisa com? Não, acho que tem em casa, acho que eu tenho uma caixinha de promessa lá. Eu acho que eu tenho lá, não sei. Mas enfim. Onde está o problema? Que tem gente que não lê a Bíblia e fica se guiando por essas caixinhas de promessa, irmão. Você tem um banquete e fica só comendo aperitivo. Não é isso que Deus quer para você. Então vamos lá. O que é uma promessa? Uma promessa é algo que pode realizar-se a curto,
a médio ou a longo prazo. A longo prazo, o arrebatamento da igreja de Jesus. Por quê? Porque já fazem mais de 2000 anos. O pessoal estava escrevendo a Bíblia e falava, olha, se prepara porque ele vai vir. Jesus falou assim, fique pronto, eis que cedo venho. Já foi 2000 anos. Imagina se ele falasse, vou demorar. Se ele vai vir rápido, já faz 2000 anos. Né? Então, diga comigo, promessa. Outra promessa, recompensa, morar na Nova Jerusalém. Isso vai acontecer um dia. Quando? Não sei. Então, existem coisas que podem ser rápidas. Por exemplo, você veio para a igreja, orou pelo seu marido ou pela sua esposa, orou, ele veio, recebeu Jesus, se batizou. Talvez demorou 1 ano, talvez demorou 2, 5 anos, não sei. Então, promessa é algo para o futuro. Ok. Agora, o que é decreto ou declaração de um fato, declaração de algo que me pertence hoje? Vamos lá. Eu te devo R$1.000. Eu faço um cheque, assino, e eu predato ele para daqui 30 dias. O que é isso? Diga, promessa de pagamento. De novo. Mas você tem uma garantia. Vamos supor que eu sou um bom pagador. 30 dias depois, você pode ir no banco, você vai receber. Então, o que é isso? Isso é fé. Você tem a garantia que você vai receber. Ok. Agora, eu te devo R$1.000 e eu faço um cheque. Vamos supor que hoje o banco está aberto. Um exemplo. Eu faço um cheque, eu assino, falo assim, pode trocar, é seu. Então, eu tenho... Eu tenho o quê? Qual que é a diferença de um cheque predatado para um cheque à vista? Não, tem uma diferença. A diferença está no quê? No recebimento. Estou falando bobagem? Então, vamos lá. Então, a fé para a cura é uma promessa ou é um decreto? É aí que entra o problema. Biblicamente, o pagamento já foi feito. Vou falar de novo. Biblicamente, o pagamento já foi feito. Por quê? Vamos na Bíblia. 1 Pedro 2,24. Primeira carta de Pedro 2,24. Primeira carta de Pedro 2,24. Vai lá, abre, anota, escreve. Depois você vai na célula, eu não sei o que o pastor falou. Estou sendo profeta de Deus para você. Então diz assim, primeira carta de Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos vir para a justiça. Pelas suas feridas, fostes. O quê? Passado. O pagamento foi feito. Então, Jesus fez a provisão da cura. Ele não vai fazer, ele fez. Vou falar de novo. Jesus fez a provisão da cura. Ele não fará, já foi feito. Então diga, é direito meu ser curado. Por quê? Porque isso é um decreto, não é uma promessa. Então você entende que o problema não está em Deus, o problema está em quem vai receber. Se a sua fé não é suficiente para receber,
Não transfira a culpa para Deus. Deus não quis me curar. Deus não quis fazer isso. Oh, meu Deus. Deus fala, mas filho, o pagamento já foi feito. É só você receber. Agora, veja só. Eu te devo R$1.000. Eu digo assim para você, olha, eu vou fazer 10 cheques de R$100. Um para cada, sei lá, um por semana. Então, você vai lá, na primeira semana, troca o cheque, R$100, dinheiro vivo no bolso. Passou uma semana, você vai lá, troca o cheque, R$200. Terceira semana, consegue entender meu raciocínio? Sim ou não? Você recebeu os R$1.000? Sim ou não? Qual a diferença? De novo, no recebimento. O que isso quer dizer? Tem pessoas que uma oração, ela é curada. Tem pessoa que a cura dela se dá gradativamente. Ambos recebem a cura. Por que isso, pastor? Não sei, mas o que eu entendo é devido ao seu nível de fé. Pedro e Jesus. Jesus andando sobre as águas. Lembra dessa passagem? Aí os discípulos assustam. Se é o Senhor, manda ter contigo. Jesus falou, vem. Pedro desce do barco, ele começa o quê? Andar sobre as águas. Determinado tempo, há 1 milhão de mensagens, revelação a respeito de Pedro nessa situação. Pedro tira o foco de Jesus, olha para o mar, o vento, e ele começa o quê? A afundar. Mas a minha pergunta é, ele pelo menos conseguiu andar um pouco? Ele conseguiu receber esse milagre? Ele conseguiu operar isso pela sua fé, sim ou não? Mas por quanto tempo? Menos que Jesus. Aí Jesus fala assim, homem de pequena fé. Então Jesus disse que a fé, quando ela é pequena, ela opera mais pouco. Deu para entender? Ela pode operar mais pouco. A fé pode te curar completamente, ou ela pode te auxiliar na cura. Você vai ao médico, você faz o tratamento, e você tem a sua fé em Deus. Isso é provado cientificamente. Por isso que nem todas as pessoas, elas vão conseguir receber a cura 100% de Deus. Algumas pessoas, a fé será um auxílio para a sua cura. E não é porque uma pessoa recebeu 100% que ela é melhor do que a outra. Por quê? Porque existe uma diferença de fé para a cura e fé para finanças. Uma pessoa pode ter uma fé em Deus, pastor. Quando o senhor falou que é para trazer oferta, eu já peguei o envelope, eu estou endividado até o pescoço, mas já peguei, porque Deus vai abrir porta para mim, porque eu acredito, e Deus opera mesmo. Ele tem uma fé para prosperar, que é uma beleza. Mas quando ele dá um espirro, ele já tem que tomar remédio, que ele não tem fé suficiente para ser curado. Porque não é o motivo é o seguinte, uma pessoa, ela tem fé para ser curada, às vezes não tem fé para a finança. Outra pessoa tem fé para a finança, mas não tem fé para ser curada. Agora, tem gente que não tem fé para nada, irmão. A vida dela é... Você entendeu? Tem pessoa que ela conta o testemunho e fala assim, pastor, eu ganhei toda a minha família para Jesus. Ganhei meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus sobrinhos, meus tios. Olha, mas foram anos orando. Mas você vai ver a pessoa, é pobre, mora de aluguel, vive tomando remédio para pressão alta, vive cheio de problemas, cheio de enfermidade, mas ela tem uma fé para ganhar a família para Jesus, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu.
é a tua casa. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Isso existe. Às vezes você vê pessoas que são saudáveis, qualquer enfermidade que vem, ele ora, ele repreende, não aceito isso, e busca a Deus, e bate o pé, e a pessoa está saudável sempre. Mas vive numa pindaíba financeira que só Jesus na causa. E as pessoas não conseguem compreender isso. Por quê? A explicação é muito simples. Por causa da revelação que você tem naquele assunto. Você tem uma revelação, você tem um entendimento naquele assunto. Falou, por exemplo, em libertação. Você tem uma revelação, você tem um entendimento. Falou em cura. Você tem uma revelação, você tem um entendimento. Por quê? Porque você gastou tempo naquilo, você orou, você buscou a Deus. Não que a fé venha pela oração. Mas a oração é uma forma de Deus falar contigo, de Deus te fortalecer, você dialogar e ter comunhão com Ele. Então é assim que as coisas funcionam. Agora, o que diz o texto sagrado aqui para a gente poder encerrar, que já é 10 horas? Diz assim, 1 Pedro 2,24 diz, pelas suas feridas fomos sarados. Ótimo, beleza. Voltando em Tiago, diz o seguinte, meus irmãos, Tiago 2,14, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Então, eu tenho fé, ok, e eu tenho obras, resultados correspondentes ao nível de fé que eu tenho. Tá, mas então, pastor, isso quer dizer que uma pessoa, ela pode ter fé para estar sempre com saúde, mas viver com problema financeiro? Sim. Pastor Paulo, é possível uma pessoa ter fé para ser curada, ter uma família abençoada? É. Como é que chama isso? Maturidade depois de alguns anos de exercício espiritual. É possível você ter uma fé sólida na cura, nas finanças, na família, na vida pessoal, na alma, em tudo. É possível. É fácil? Não. Mas é possível? Sim. Depende de quem? Não depende de Deus. Depende unicamente, exclusivamente de você. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm nele o sim. Algumas vezes você pode escutar algumas explicações lógicas, porém não bíblicas. Fecha a Bíblia que eu encerro. O que é uma explicação lógica? Uma explicação lógica é assim, olha, poxa vida, fulano morreu, né, pastor? Mas, posso dizer uma coisa para o senhor? Sim. Eu nunca vi aquela família tão unida, orando, buscando a Deus, participativa na igreja, sabe? Então, eu penso assim, olha a explicação lógica, porém não bíblica. Então, eu vejo que a morte daquela senhora, ou a morte daquele senhor, a morte daquela mãe, ou a morte daquele pai, olha o que as pessoas dizem, Deus usou isso para unir a família e restaurar a família. Aí todo mundo fala, poxa, é verdade, poxa, que coisa, né?
Então, ó, tinha um parente lá que não conversava com fulano, já fazia uns 15 anos, uma briga que eles teve, depois que a mulher lá morreu, hoje eles conversam, hoje está restaurada a amizade. Nossa, a morte daquela pessoa foi, me perdoa, tá, pastor? Sim, mas foi uma benção ela morrer. Explicação lógica. Não, isso acontece. É uma explicação lógica. Posso desconstruir, desconsiderar tudo isso? Deus não precisa de uma tragédia ou uma desgraça para restaurar uma família. Por isso que eu sou chamado para ministrar para pastores. Porque eu vou quebrando as pernas. É uma explicação boa? Excelente. É uma explicação lógica? Sim. Mas não é uma explicação bíblica, gente. Não tem, desculpa, um fundamento na palavra. E como é que o povo brasileiro vive? Dessas coisas. Não, ó, Deus usou, pastor, Deus usou aquela situação, olha, até me perdoe, mas graças a Deus, Deus usou aquela situação. Sabe por que Deus usou aquela situação? Não se ofenda, amém? Não se ofenda. Porque às vezes você é tão menino, tão criança, que Deus tem que se abaixar e falar com você, olha, não põe o dedo na tomada. Deus tem que descer lá embaixo, porque você é muito menino, muito criança. E já era para ter crescido. Quando a pessoa está 1 ano no Evangelho, 2. Agora, quando tem uns cavalos, está 15, 20 anos no Evangelho, e ainda tem essa mentalidade, é o fim do mundo. É o fim dos tempos. É, como diz o ditado, é para acabar. Então, o que eu fico chateado com as pessoas? Elas falarem determinadas coisas que são experiências que foram bênção para elas. Que Deus permitiu, porém não quis. Não era a vontade dele aquilo. Você quer ver um exemplo? Deixa eu falar algo para você entender. João Batista morreu por quê? Vamos lá. Por que João Batista morreu? Pastor João Batista, homem de Deus, ele realmente afrontou a autoridade, falou para a autoridade, olha, você está pegando a mulher do seu irmão, você é um adúltero, safado, sem vergonha, mas tá, beleza. Por que João Batista morreu? Jesus livrou ele não, irmão. Quer ver outro exemplo? São coisas que você tem que pensar. Davi vem dançando diante da arca do Senhor, e dança, e pula, e dança, tirou as vestes de rei, vestiu-se como um plebeu e veio dançando. Mical, filha de Saul, esposa de Davi, na janela do palácio olhando o rei. Davi chega em casa, trouxe a arca de Deus, estava na casa de Obed-edom para Jerusalém. Mical, mulher birrenta, briguenta. Pois é, bonito, hein, rei? Tira as vestes e fica rebolando na frente da mulherada. Davi falou assim, mas foi a mim que o Senhor escolheu e não a seu pai. Nunca mais fez sexo com ela. Ela morreu sem filhos. Para o judeu isso é uma desgraça sem nome.
que isso quer dizer, pastor? Quero dizer para você que as coisas às vezes acontecem conosco por causa da nossa boca. E leia comigo a Bíblia. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele ficou tão chateado com a sua esposa que a rejeitou por uma palavra que a mulher falou. Aí ela vai reclamar: ó Deus, por que o Senhor fez comigo? Ó Davi, me perdoa. Não, eu te perdoo, Mical, eu te perdoo, mas não chega perto de mim, não. Não, 1 metro de distância. Não é pouco, uns 3 metros. Um homem segundo o coração de Deus. 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 Não quis mais dormir com a mulher. Ela morreu sem filho. Pensa. Para e pensa. As desgraças e as coisas ruins acontecem conosco pela nossa imaturidade. Por nós não entendemos o que Deus está falando. A Mical, quando Davi chegasse, ela tinha que preparar um banho quente para ele e falar assim: eu vou fazer uma massagem na batata da tua perna que eu vou te arrepiar, Davi. Você estava dançando lá, já estou pronta para aquilo. Vem cá, meu nego. A besta vai e critica o cara. As outras podiam te olhar, mas eu posso te tocar, gostoso. Você está rindo, mas eu estou falando de... Era marido e mulher, irmão. Olha que mulher burra. Perdeu o maridão daquele. Tá difícil hoje em dia, não perca o que você tem, não. Dica para os maridos, começa a dançar para tua mulher. Fica de pé, vamos orar. Aí as pessoas, elas ficam,